pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula sobre a legítima defesa. Hoje, nós vamos falar sobre o excesso e alguns outros temas. Bom, depois da reforma da parte geral, lá em 1984, o Código Penal passou a estender as hipóteses de excesso que originalmente só eram aplicadas aos casos de legítima defesa a todas as causas excludentes de licitude previstas lá no artigo 23 do Código Penal. Quando a gente fala em excesso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o agente ele age inicialmente amparado por uma causa de justificação, ou seja, ele age amparado por um estado de necessidade, por uma legítima defesa. Contudo, ele ultrapassa aquele limite permitido em lei, causando assim danos fora daqueles permitidos. Vamos raciocinar com um exemplo. Alguém é agredido por uma outra pessoa. Nessa hipótese, eu posso agir em legítima defesa, ou seja, eu posso agredir também para cessar aquela agressão inicial que eu estou sofrendo. Porém, se mesmo depois de eu ter conseguido cessar aquela agressão inicial, eu continuar agredindo a pessoa, eu vou estar incorrendo, então, no excesso. O excesso, ele sempre vai ter início depois de um marco, aquele mesmo marco que nós já falamos na aula passada. Qual é esse marco? É o momento em que eu consigo fazer cessar a agressão que está sendo praticada contra a minha pessoa. Se eu estou agindo em legítima defesa e eu consigo fazer aquela agressão cessar, tudo que eu fizer depois desse marco, depois desse momento, vai ser considerado excesso. E eu vou responder por todos os resultados desse meu excesso. Segundo o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, o excesso ele pode ser considerado doloso ou culposo. O excesso ele vai ser doloso em duas hipóteses. A primeira, quando o agente, mesmo depois de fazer cessar aquela agressão, ele continua o ataque, porque ele quer causar mais lesões ou mesmo quer causar a morte daquele agressor inicial. Ele é chamado de excesso doloso em sentido estrito. A segunda hipótese de excesso doloso ocorre quando o agente também, mesmo depois de conseguir fazer cessar a agressão aqui, ou seja, depois do marco, por ele ter sido agredido inicialmente, em virtude de um erro de proibição indireto, um erro sobre o limite da causa de justificação, ele acredita que ele pode ir até o fim, matando, então, o seu agressor, por exemplo. Vamos exemplificar. O A, dentro de um restaurante, é injustamente agredido por B. Repelindo aquela agressão, o A, fisicamente mais fraco, saca o seu revólver e atira em B, que tomba ferido no peito. O A, mesmo depois de ter interrompido a agressão inicialmente gerada contra ele, e sabendo que ele não pode mais continuar a atingir o B, ele fala o seguinte para o B: você nunca mais andará, e efetua mais um disparo bem no joelho do B. O excesso aqui, como a gente pode ver, ele é doloso, ele é claramente doloso. E ele já tinha percebido desde o início que ele tinha ultrapassado aquele marco que nós já conversamos. Ele já tinha cruzado a linha, ele não estava mais em legítima defesa. E mesmo assim, ele continua a agressão. Aqui dá para ver claramente este excesso. Agora vamos para um outro exemplo. Vamos pegar novamente o A, que agora com 65 anos de idade, morador lá de um pacato vilarejo, ele encontra-se num bar jogando uma partida de truco com um cara forasteiro. O A, então, ele vence todas as rodadas. E esse forasteiro, visivelmente irritado, começa a xingar o A. Nesse instante, ele é agredido fisicamente. O A, que ele nunca tinha se desentendido com ninguém nessa cidadezinha, ele se viu numa situação constrangedora, ele foi humilhado ali na presença de todo mundo da cidade. Por isso, ele também, sendo mais fraco, o A pega uma arma branca no caso, ele pega uma faca e ele desfere um golpe no agressor. Pronto, a agressão inicial já tinha sido cessada, ele não estava mais apanhando ali do forasteiro. O A, então, que é uma pessoa humilde, porém muito rígida, e ele, por nunca ter desrespeitado nenhuma outra pessoa e por ter sido agredido inicialmente, ele acreditava que ele podia continuar o ataque, por entender que estava atuando em legítima defesa. Assim, ele efetua mais um golpe de faca e acerta o ombro do agressor, que já estava ali jogado no chão, já não podia mais reagir. Nesse último exemplo que eu acabei de mencionar, embora a conduta praticada pelo A em excesso tenha sido ela dolosa, ou seja, tinha sido com vontade, eu tenho a vontade de causar aquela agressão, ela derivou de um erro. Um erro sobre o quê? Sobre o limite da legítima defesa, o limite de uma causa de justificação. E nesse caso, como em qualquer modalidade de erro, e a gente já viu isso em outras aulas, embora o fato por ele praticado seja típico, ilícito e também culpável,
ele vai ter a pena reduzida entre os limites de 1/6 a 1/3, como está previsto na parte final do artigo 21 do Código Penal. Resumindo, o excesso doloso ele pode ocorrer quando o agente, mesmo sabendo que com a condição inicial já tinha feito parar aquela agressão que era praticada contra ele, e aí ele dá continuidade ao ataque, sabendo que ele não podia mais continuar, é o dolo clássico aqui, ou quando ele continua o ataque porque ele incide um erro de proibição indireto, chamado também de erro sobre o limite de uma causa de justificação. Ele erra sobre até onde a legítima defesa pode ir. O excesso culposo, por sua vez, ele pode ocorrer nas seguintes situações. Na primeira, quando o agente ele avalia mal a situação que envolve ele e ele acredita que ele ainda pode vir a ser agredido ou que ele está sendo agredido. E, em virtude disso, dá continuidade àquela repulsa, àquela agressão. Nessa hipótese, vai ser aplicada a regra do artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. A segunda hipótese ocorre quando o agente, em virtude de uma má avaliação ali dos fatos, ele excede em virtude de um erro de cálculo quanto à gravidade do perigo, ou então quanto ao modus ali da reação. É o chamado excesso culposo em sentido estrito. Igualzinho no excesso doloso, no excesso culposo, o agente ele responde por tudo aquilo que ele ocasionar depois de ter feito cessar a agressão. Nós podemos perceber aqui que nessa hipótese, nós podemos cogitar na chamada discriminante putativa, ou legítima defesa putativa aqui no caso. A situação de agressão ela só existe ali na cabeça do agente, por um erro contra a situação do fato. Ele supõe que ainda vai ser agredido e continua aquele ataque. Aplica-se, portanto, aqui, no caso do excesso culposo, a regra contida no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Se o erro for excusável ou desculpável, há isenção de pena, ele não vai ser atribuído pena a ele. Agora, se o erro for inexcusável ou indesculpável, ele vai responder pelas penas correspondentes ao delito culposo. É a chamada culpa imprópria. Vamos para um exemplo para ficar claro. O A, campeão de luta livre, ele começa injustamente a agredir o B. O B, por sua vez, com uma vontade de se defender, querendo fazer cessar aquela agressão, saca um revólver e atira contra o A. O A cai gravemente ferido. O B, ainda supondo que o A vai levantar e vai continuar a bater nele, mesmo ferido, ele então faz uma avaliação errada daquela situação e dá mais um disparo. Só que esse disparo já não era mais necessário, porque o A já estava completamente rendido. Assim, num primeiro momento, quando ele fez cessar a agressão, efetuando o primeiro disparo, o B agiu amparado pela excludente da legítima defesa autêntica, sem dúvida alguma. Porém, no segundo momento, quando ele imaginou que ainda seria agredido pelo A, que já não podia esboçar mais nenhuma reação ali, o B atuou motivado por uma situação imaginária, putativa, que somente estava ocorrendo onde? Na cabeça dele. Então, ele agiu em legítima defesa putativa. Assim, a partir desse momento que eu constatei essa legítima defesa putativa no excesso culposo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar se é uma hipótese de erro vencível ou invencível, ou seja, desculpável ou indesculpável. Se ele for desculpável ou invencível, ele vai ser considerado como isento de pena, não vai ser determinada uma pena dele, conforme dispõe a primeira parte do parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. Agora, se essa situação for vencível, ou seja, for indesculpável, embora ele tenha agido com dolo ao atirar, ao efetuar aquela segunda conduta, ele vai responder pelo resultado advindo dessa segunda conduta, com as penas correspondentes a um crime culposo. Aqui que reside a chamada culpa imprópria. O segundo caso de excesso culposo, ele diz respeito à repulsa desmedida do agente já desde o começo. Por quê? Aquela repulsa dele já era desnecessária desde o início, porque ele avalia mal aquela situação. É bem diferente da primeira hipótese aqui do excesso culposo, quando o agente ele já cessou a agressão e existe aqui uma legítima defesa, e depois, por um erro putativo, um erro imaginário, ele continua. Já na segunda hipótese, não tem esse intervalo de tempo. O agente ele atua de forma ininterrupta. Num único instante, ele ali, movido por aquela situação, ele age com uma intensidade desnecessária. O Mirabete ele fala o seguinte, é culposo o excesso quando o agente queria um resultado necessário, proporcional, autorizado e não o excessivo, que é proveniente de sua indesculpável precipitação. Embora o código aqui faça uma diferenciação entre o excesso doloso e culposo, a conduta da pessoa que atua em excesso ela vai ser sempre dolosa. Não importa
se o agente ele queria prosseguir desnecessariamente com a repulsa ou se ele avalia mal a situação ali. Em qualquer dessas hipóteses, o agente atua com dolo na conduta, mesmo que tenha sido negligente na aferição das circunstâncias que envolviam. Assim, esse excesso chamado de culposo, ele é, na verdade, uma conduta dolosa, que por uma questão de política criminal, que é punida como se fosse um crime culposo. Por isso que se chama culpa imprópria. Vamos ver agora o excesso intensivo e o excesso extensivo. Como consequência dessas distinções que a gente acabou de fazer, surgem esses dois tipos de excesso. O excesso intensivo ele vai ocorrer quando o agente, por consternação, medo ou susto, ele excede na medida requerida para a defesa. Ou, na definição do doutrinador Fragoso, é o excesso que se refere à espécie dos meios empregados ou ao grau de sua utilização. Disse, o excesso ele vai ser extensivo quando o agente, primeiro, fazendo cessar aquela agressão injusta, dá continuidade ao ataque quando esse já não era mais necessário. Vamos resumir aqui. Ao excesso intensivo, se o agente, durante a repulsa daquela agressão injusta, intensifica ela de maneira imoderada, quando, na verdade, ele podia fazer cessar aquela agressão atuando de uma forma mais comedida, menos lesiva. O excesso ele vai ser extensivo quando o agente, tendo atuado dentro dos limites impostos pela lei, pela legítima defesa, depois de ter feito cessar aquela agressão, ele dá continuidade à repulsa, praticando assim, em um segundo momento, uma conduta ilícita. Agora nós vamos falar sobre o excesso na causa. Ele ocorre quando há inferioridade do valor do bem ou do interesse defendido em confronto com o atingido por aquela repulsa. Nós já falamos que todos os bens podem ser passíveis de defesa. Porém, essa afirmação não pode nos levar a hipóteses absurdas. Vamos imaginar o seguinte: alguém querendo evitar que um maço de cigarro seja furtado causa a morte de uma outra pessoa. Será que essa situação ela é comedida? O bem, aqui, maço de cigarro, ele podia ser legalmente defendido pela gente? Sim. O bem que se quer proteger é, em muito, inferior ao atingido pela repulsa? Ou seja, o maço ele é muito inferior em relação à vida? Sim. Então, o bem ofendido com a repulsa do agente é infinitamente maior do que aquele que ele quer proteger. Nessas situações, ocorre o excesso na causa. O agente, então, ele vai responder pelo resultado, tendo em vista que há uma gritante desproporção entre aquilo que ele quer defender e aquilo que ele está atacando. Visto isso, nós passamos para o excesso chamado de exculpante. Esse excesso ele busca eliminar a culpabilidade do agente. Ou seja, o fato é típico e antijurídico, deixando, porém, de ser culpável, pois, no caso concreto, não pode ser exigido daquele agente uma outra conduta que não aquela que ele tomou. Na reforma de 1984, não houve uma previsão expressa desse excesso excusável, tratado pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Esse excesso exculpante, ele não se confunde com um excesso culposo. No excesso culposo, como a gente já viu, ele pode ocorrer em duas situações. O primeiro, que é derivado de um erro na discriminante putativa, ou, em um segundo momento, aquele que é chamado de excesso culposo em sentido estrito, porque ele ocorre em razão da não observância de um dever de cuidado, que era, sim, exigido do agente no caso concreto. Agora, o excesso exculpante, o pavor da situação em que se encontra envolvido o agente é tão grande que não permite que ele avalie com a perfeição necessária, fazendo com que ele atue além do necessário para fazer cessar aquela agressão ali. Essa perturbação mental que ocorre com a gente leva, logicamente, que em alguns casos, a afastar a culpabilidade. Por que eu disse em alguns casos? Porque, como regra, uma situação de agressão que justifica a defesa nos traz uma perturbação de espírito natural, óbvio. Porém, o homem ele tem sentimentos. E, se esses sentimentos, avaliados lá naquele caso concreto, for exacerbado ao ponto de não permitir um raciocínio claro sobre a situação que ele está sendo envolvido ali, isso pode conduzir à exclusão da culpabilidade sob a alegação do excesso exculpante, que a gente acabou de ver. É importante a gente passar aqui nesse finalzinho de aula pela legítima defesa sucessiva. Essa legítima defesa ela vai ocorrer dentro do contexto estudado nessa aula. Por quê? Se eu tenho uma legítima defesa que, por início, é real, verdadeira e que está ocorrendo, e depois de um certo momento, de um marco, ou seja, de quando eu cessei aquela agressão, se o agente se exceder,
ele está cometendo algo ilícito e vai responder por isso, nessa hipótese, quando essa agressão praticada pelo agente deixa de ser permitida e passa, então, a ser injusta, é nesse contexto que a gente pode falar na legítima defesa sucessiva, com relação àquele agressor inicial. Aquele que viu repelida sua agressão, pois que foi injustamente agredido, pode agora alegar a excludente a seu favor. Por quê? Porque ele foi agredido e passou a ser considerado como agressor, em virtude do excesso. Vamos exemplificar aqui para ficar bem tranquilo. O B, ele é injustamente agredido pelo A, nosso exemplo clássico. O B, pretendendo se defender da agressão do A, ele saca um revólver e atira no A, fazendo ele cair. Quando o A já não esboçava mais nenhuma reação, já estava entregue ali, a agressão injusta já tinha cessado, o B, ele aponta a arma para o A, para a perna do A, vamos lembrar aquele primeiro exemplo aqui que a gente pegou, e fala o seguinte: você nunca mais vai andar. E antes dele atirar, o A consegue sacar um outro revólver e matar o B. Nesse exemplo, o A ele agiu em legítima defesa. Por quê? A agressão que seria praticada pelo B já não se encontrava mais amparada pela excludente ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, pois ele começou a se exceder nessa legítima defesa. Então, o conceito de legítima defesa sucessiva é muito fácil. É quando eu tenho uma legítima defesa após a outra, porém, eu só posso ter uma legítima defesa após a outra quando está presente o excesso que a gente está conversando aqui. Uma distinção é preciso ser feita entre legítima defesa e a aberratio ictus, que seria então a hipótese da legítima defesa com erro na execução. O nosso artigo 73 do Código Penal ele fala o seguinte: quando, por acidente ou erro nos usos dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, ele atinge uma pessoa diversa. Ele então vai responder como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Assim, pode ocorrer que um agente, querendo repelir a injusta agressão de um sujeito, acabe ferindo uma outra pessoa, que não aquele agressor. Ou então acaba acertando os dois, tanto o agressor quanto uma terceira pessoa. Nesse caso que eu estou narrando para vocês, embora tenha sido ferida, ou mesmo morta, uma pessoa que não era o agressor, o resultado advindo desse erro, ou da aberração no ataque, e aí vem a palavra aberratio ictus, ela está também amparada pela legítima defesa, não podendo, assim, responder o agente criminalmente. Contudo, com relação ao terceiro inocente, permanece a responsabilidade civil do agente, e não a penal. Outro tema interessantíssimo da gente ver é com relação aos ofendículos. O que seriam o tal dos ofendículos? São os aparelhos predispostos para a defesa da propriedade visível, como o arame farpado, o caco de vidro, e também estão equiparados aos meios mecânicos, que são ocultos, como a eletricidade que passa pelo fio, ou então de uma arma pronta para disparar na entrada de um intruso, como a gente teve um caso recentemente aí em Minas. A maior discussão aqui em torno desse tema é sobre a apuração da natureza jurídica dele. Para Nelson Hungria, seria uma situação de legítima defesa pré-ordenada, porque os instrumentos somente agem quando os bens estão sendo agredidos. E dessa forma, haveria aqui uma situação de legítima defesa. Porém, alguns outros doutrinadores, de modo ao contrário, a exemplo do renomado Aníbal Bruno, entende que aqueles que utilizam os ofendículos atuam no exercício regular de um direito, e não em legítima defesa. Além desses aparelhos e instrumentos destinados à proteção de bens, também nós podemos considerar como ofendículos a utilização de um cão ou de algum outro animal de guarda. Bom, independentemente da natureza jurídica, isso é, se a gente tratar eles como uma legítima defesa, pré-ordenada aqui no caso, ou se a gente analisar eles como um exercício regular de direito, o fato é que esses ofendículos, eles são aceitos sim pelo nosso ordenamento jurídico. Contudo, deve o agente tomar certas precauções aqui. Ele não pode extrapolar, sob pena do quê? De responder pelos resultados advindos da ofensa que esse ofendículo causar. Vamos ver aqui a lição do Aníbal Bruno, que fala o seguinte, ó: a zona do lícito, ela termina necessariamente onde começa o abuso. É preciso que o valor do bem justifique o dano possível a ser sofrido pelo agressor, e que os meios de proteção sejam dispostos de modo que só possa vir a sofrer o dano como réplica do direito ao seu ato injusto, e não possam constituir perigo para qualquer outro inocente. Esses, então, são os ofendículos. O último tema da nossa aula são os efeitos civis da legítima defesa. Lá no Código Civil,
o artigo 188, inciso 1º, fala o seguinte, ó: não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Assim, nos termos desse artigo, a pessoa que atuar em legítima defesa, ela não pratica ato ilícito algum, ou seja, ela não tem obrigação de indenizar. Aqui nós temos um confronto entre um bem que eu quero defender em face de uma injusta agressão contra ele praticada. Assim, o nosso ordenamento preferiu tutelar o bem injustamente agredido e, se porventura o agressor vier a sofrer danos, não caberá nenhum direito de pedir indenização contra aquele que está defendendo licitamente o seu bem jurídico. É até uma consequência bem lógica e bem clara aqui da legítima defesa. Se eu estou autorizado a agir em legítima defesa, eu não tenho que reparar aquele que eu ofendi por estar primeiramente sendo ofendido. Bom, pessoal, este aqui é o panorama da nossa aula. Como sempre, eu vou deixar aqui para vocês o livro do Direito Compacto, que tem toda a parte geral resumidinha para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e também inscrever-se aqui no canal, porque isso ajuda muito na divulgação e ajuda a trazer novos professores, a que o canal continue gratuito para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula, onde nós vamos tratar sobre o tema do estrito cumprimento do dever legal. Muito obrigado!